Começou? Show de bola. Pessoal, então, estamos aqui com o professor Paulo Júnior, mestre em matemática, pesquisador não apenas de IA, mas de vários outros assuntos também, que eu tive o prazer de ser tutorado por ele durante o crescimento, né, toda a minha infância ali. A gente foi sempre próximo, inclusive me ajudou em diversos projetos. E hoje estamos aqui com ele. Professor, bem-vindo, nosso convidado de hoje. Obrigado, para mim. A presença aqui é sempre bom lhe ver, né? Coisa boa. A gente tem sempre ali, vai e vem, mas sempre acaba se encontrando, né? Pessoal, tem um presentinho aqui para você também. Presentinho de Natal, né? Mas para fazer aí o marketing e também conhecer aí um pouco do... Enfim, né? Obrigado. Vou abrir em casa para poder rasgar o pacote, tá? Tá Porque certo. é tradição de destino rasga o pacote, bota debaixo da cama. Presente. Tá certo, é isso aí. Inclusive, antes da gente começar o papo, vou também agradecer os nossos patrocinadores aí de hoje, né, do podcast. Grid Softwares, que é a minha empresa de tecnologia. O Eliseu Martins Supermercados, o melhor supermercado aí da região norte do Piauí. E Galeria Veras, que é o estúdio de podcast que a gente, inclusive, está gravando aqui hoje. Feito aí, né, pela dona Simone, grande empreendedora aqui de Parnaíba. Pessoal, então, a ideia hoje é a gente bater esse papo mesmo de maneira geral. Eu queria que, se quiser, contar um pouco da sua história, como que você chegou até a matemática, de onde que vem a paixão por esse campo de estudo, né, que nem sempre é o favorito ali dos alunos. Como é que foi esse caminhado? Sexta série, sempre conto essa história. Repetir. Sexta série. Estava tendo aula, o professor explicava as coisas. Eu achava estranho o jeito que ele explicava. Pensava assim, mas dá para fazer só isso? E comecei a ensinar os colegas também. Do jeito que eu pensava nas coisas. O professor não aceitou bem, né? Fazer diferente, porque eu sou de 88, né? Então, na minha época, não tinha muita discussão docente, né? Então, era do jeito que o professor ensinava, você só tinha que reproduzir, porque ele não queria nem saber se você conseguia chegar na resposta, mas você conseguia memorizar o método dele, pronto. Aí eu já fiquei muito interessado, né? No 7º ano, aí, a professora Lourdes Holanda, como é um caso positivo, vou falar o nome. Aí ela me abraçou e disse assim, rapaz, você gosta disso aqui, né? Eu falei assim, professora, eu tenho uma certa facilidade. Mas eu não ia fazer matemática, né? Eu acho que para todos os meus alunos eu conto que eu queria fazer física. Só que não tinha na cidade, né? Estou ficando tão velho que eu sou antes do IFPI ter na cidade. Aí, o que acontece? Quando não tinha física, já tinha aberto o curso de matemática, eu optei por matemática e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, pode ter certeza. Coisa boa. E, professor, assim, hoje, como é que o senhor tem se posicionado assim, em questão de pesquisas? O que o senhor tem rotineiramente ali? O que o senhor está estudando? Como é que o senhor está atuando mais assim na área? Nesse momento, especificamente, né, que eu estou terminando o doutorado, eu estou mais voltado para a educação matemática. Né? Uhum. Mais uma educação matemática mais voltada para os viés russos, né, da psicologia russa, baseado em Vygotsky, né? Mas, ao longo da carreira, eu sempre permeei entre educação matemática, e como eu fui professor do curso de Ciência da Computação 3 anos e meio, né, orientei os alunos em IA, porque, assim, muitas vezes os alunos sabiam muita coisa, muito de computação, eu até parabenizo, porque é um curso maravilhoso que a gente tem aqui na cidade, de Ciência da Computação na UESP. Professor Átila, Baluz, Rocha, Olímpio, meus parabéns, porque são, assim, profissionais fantásticos. Incrível, né? Se a gente tivesse um pouco mais de carinho do poder público pela instituição, a gente já tinha bem mais desenvolvimento aqui na região, na área de computação. Mas, infelizmente, esse carinho, esse cuidado da parte pública falta para a Universidade Estadual, isso é verdade. Mas, orientando os alunos ali durante 3 anos e meio, eu tive muito contato com computação. E, assim, quando eles traziam os problemas para mim, eu olhava e dizia, senhor, sério, tipo, não é computação, é matemática, entendeu? E as grandes dificuldades que eles tinham eram exatamente em matemática. E muitas disciplinas que eu ministrei,
teoricamente, né, elas têm um viés para a computação, mas elas são totalmente escritas, os livros, até a estrutura dos livros, né, como matemática. Eu digo isso porque, por exemplo, o livro de estatística não é escrito por matemáticos. Isso é claro. Porque estatística parece mais um tutorial, né? Que tem como fazer, como realizar e vai seguindo uma regra. E o matemático não, ele é mais preocupado em garantir que aquilo é verdade, saber o porquê, mostrar contra-exemplos. E quando eu fui olhar o livro de computação, que os meninos me traziam, eu dizia, poxa, até a estrutura do que é escrito é muito parecido com a gente. Estou dizendo isso porque são teoricamente, ciências que conversam, né? Mas elas têm suas especificidades. Aí eu não estou dizendo, eu falei só para dar um comparativo. Mas aí eu me apaixonei, disse, cara, isso aqui é a mais pura existência matemática humana está aqui, no curso de ciência da computação. Não tem outro lugar, nem nas engenharias que eu dei aula, chega perto do curso. É o mais incrível de todos. Que massa, que massa. Professor, e assim, como que o senhor tem visto o crescimento de mercado de tecnologia aqui em Parnaíba, no Piauí em si? Eu vi que tem várias iniciativas agora, né? Startup Piauí, entre outros ali, inclusive dos seus alunos, né? Como é que você tem visto que tem sido ali o caminhar deles após ali a formação? Eu sempre disse, né, gente, o que ganha menos dinheiro aqui sou eu. Meus alunos, terceiro período, sempre ganhavam um cascalho até bom, não vou falar números aqui, mas eu ficava assim, poxa, eu ganho menos que os meninos, rapaz. Mas assim, muito feliz, né, porque... E assim, Parnaíba, ela sempre foi pioneira. Na nossa cidade, a gente pode ter esse orgulho, né? Desde a independência do Brasil, que foi a gente que foi lá resolver o negócio, né? Até chegar lá embaixo e meter porrada nos portugueses, mas vai dar o corte aí, viu? Professor... Afirma que a independência do Brasil começou no Piauí. Foi isso mesmo. Não afirmo, não. É a história que afirma isso. Mas, bem, a gente sempre foi pioneiro em tudo. E, assim, o parnaibano ele tem essa vontade de sempre estar desenvolvendo, sempre estar de acordo com o que o mundo traz. E o mundo todo hoje em dia é tecnológico. Não tem mais para onde a gente ir. Não tem como a gente fugir disso. Vou dar um exemplo. O próprio podcast de vocês aqui já é um exemplo claro disso, né? O mundo todo está respirando assim. Aí, se você pega no Piauí, onde é que você vai encontrar um exemplo desse? Teresina e Parnaíba. Não é a capital. E se não tiver na capital, não teria em outro lugar. E outro Parnaíba. Vai ter alguns outros que vão surgir depois, mas Parnaíba sempre assim. Então, é um curso que eu sempre vi com muito mercado de trabalho, sempre vi com um bom ganho, né? Inclusive, minha filha, quando foi escolher, eu disse, não, escolha o curso técnico na área de informática, porque tem mercado. Sim. E a gente forma menos do que precisa, né? Os números mostram que o que a gente está... Se todo mundo que está na graduação e nos cursos técnicos se formar hoje, absorve e ainda sobra vaga. Sobra vaga. E, professor, e assim, dos alunos que você falou, né? Eu lembro que a gente tinha conversado, você falou que tem várias pessoas que acabam sendo, meio que Parnaíba vai exportando essas pessoas para o mundo, né? Teve exemplos ali que você falou, né, de que trabalha não sei se era no Nubank, em outros bancos também, né? Então acaba que... Esse é um caso que eu comentei com você, né? Vou falar o nome, não. Vou ter que ficar me segurando para não falar os nomes. Mas esse aluno, né, ele trabalha na parte de segurança da Nubank, ele tenta ficar invadindo, né? E aí ele... É o hacker ético, né? É o hacker ético, é o contratado para isso, né? Sim. Eu nunca entendi uma coisa dessa, né? Mas tudo bem. Parece testador de cachorro, né? Pula o muro aí para ver se o cachorro é valente. Se ele pega, né? É mais ou menos isso. E assim, é uma referência hoje na parte de segurança, né, cibernética. E é aqui daqui da cidade. Muitos outros foram para a área de pesquisa. Hoje eu tenho um ex-aluno fazendo o doutorado dele na área de inteligência artificial, que, assim, um dos maiores expoentes, né, assim, foi um orientando meu. E eu fico olhando e digo assim, poxa, a gente tem capacidade, o Parnaíba tem capacidade de sair daqui para fazer qualquer coisa no mundo, né? E onde eu ando muito, sabe? Você também viaja um bocado.
a gente encontra ou piauiense ou particularmente um parnaibano. É verdade. Se voltar todo mundo para cá, acho que nem cabe mais. É verdade. Eu, inclusive, teve uma coisa bem engraçada que aconteceu nesse último dezembro agora, no início de dezembro, eu fiz uma viagem para São Paulo para visitar um parceiro de negócio lá. E aí eu cheguei lá e ele estava atendendo um cara, né? E que era do setor de tecnologia também. Eu fui falar com o cara, eu perguntando, todo mundo se apresentando, ele, não, eu sou piauiense. Eu não acredito, eu vim lá de Florianópolis para encontrar um piauiense aqui. E ele era uma das pessoas que tinha trabalhado naquele projeto, que até saiu no Fantástico, né? Que era das pessoas que tinham a parte de segurança dos telefones, que aquela operação toda que foi fazia o roubo, né, do telefone, eles conseguiam fazer a restituição por meio de localização. Enfim, a parte tecnológica em si eu não acompanhei de perto, mas ele era uma das pessoas que estava envolvida, né, nesse processo ali. Mais uma vez, a gente está aí na vanguarda, né? Porque o primeiro estado que implementou foi aqui, né? Uhum. E aí ficou tendo as blitz de celular, né? Tinha que parar e mostrar o QR Code e tal, para saber se o celular é da pessoa mesmo e tal. E aí outros estados vieram copiar. Só que o que você falou é mais um exemplo, né? De quanto a gente consegue desenvolver bem. E essa é uma das maiores vantagens em relação à tecnologia. Porque ela só exige, na minha opinião, mercado de trabalho qualificado, pessoas qualificadas. Porque, assim, um hardware pancada vai fazer diferença? É óbvio. Mas um bom profissional, um cara que sabe o que está fazendo, é bom de programação, tem ideia, sabe solucionar problema bem, é atualizado, que eu acho que é o maior requisito, é ser atualizado, está sempre aprendendo mais. Era algo terrível. Eu chegava para ensinar o Rominha numa coisa. Desculpa. Ele já sabia aquilo, ou então já sabia de um jeito aprimorado. Então, eu tive que ficar 3 anos e meio ralando, estudando mais ainda. Foi bom para mim, mas... E aí, isso que faz a diferença. E quando eu falo assim, eu trabalho na Nubank, né? Um exemplo. Ele mora aqui. Ele tendo uma internet boa e conexão estável, o cara que trabalha com ciência da computação, muitos deles trabalham de casa. Sim, sim. Entendeu? É uma das vantagens, né, desse mundo da tecnologia. Uma coisa que você falou que eu achei interessante também, às vezes você está ensinando, né, ali, por exemplo, uma linguagem, ensinando num modelo de tecnologia X, e o pessoal já está de uma maneira diferente olhando para aquilo. Às vezes, estou fazendo aqui em Python, não, agora já é outra linguagem, não, já está. Peguei uma biblioteca, isso. Quando eu comecei a levar muitos problemas para eles solucionarem em Python, né, e problemas matemáticos, por exemplo, problemas históricos, né? Torre de Hanoi, aquela brincadeirinha, né? Não tinha nem graça para eles, assim, né? Aí eu disse assim, rapaz, eu vou ter que arranjar um negócio mais cabeludo aqui. Aí eu comecei a procurar problema que não tinha solução. Uhum. Entendeu? De 200 anos. Aí eu disse, vou botar isso aqui. Só não avisava para eles, não. né? Mas aí é que tá. Um desses virou pesquisa, virou publicação, e a gente solucionou um problema de 200 anos. Que massa. Aí por isso que às vezes eu brinco, né? Como matemático eu já me satisfiz. Eu tenho um teorema para chamar de meu, né? Eu divido com os colegas, os outros alunos, mas tem um teorema para chamar de meu. Não é igual ao do Pitágoras, não, é só 3 letrinhas, não. É bem umas 40. Não, olha aí. Mas tá lá. E a comprovação é computacional, né? Tá aí, uma diferença. Na computação aceita a demonstração computacional. Né? Na matemática não aceita. Que é um problema que ficou para mim fazer, que é a demonstração algébrica da solução. Mas não vou entrar em detalhes muito técnicos, não, porque fica chato. Aí, como eu estava dizendo, né? Os alunos trabalhando de casa. Aí, quando eu comecei a levar os problemas mais cabeludos, eles não necessariamente solucionavam, mas só o desenvolvimento deles em busca da solução, rapaz, eu ficava assim, abismado. Eu dizia, olha, é incrível. Em um mês, os caras faziam coisas assim que anos você estudando o livro, fazendo conta, você não resolve. Interessante. É o próprio desafio deles estarem ali com aquele problema, não necessariamente a solução, que era o resultado, né, que você estava esperando com aquilo. Exatamente. E eu imagino que ao longo da sua caminhada aí de professor deve ter tido vários casos assim, né? Eu me lembro de um que o Lucas ali deve até se lembrar também desse dia. A gente estava no Cobrão,
né? Eita, agora eu falei até os nomes aqui. Corta essa parte aí depois. Não, mas faz propaganda. Vou fazer propaganda. E fazer o merchan. Vou lá cobrar a mensalidade, né? Eu falar, ó, me dê uma semana de aula aqui pelo meu público que eu fiz lá. Mas a gente estava na escola, né? E o professor passou... Até fugiu um pouco, assim, do momento, mas é porque eu até entendo que é aquela coisa que você tinha comentado, né? Que a educação no ensino médio, ela é socializadora, né? Você ensina não apenas a matéria, mas também o aluno a se desenvolver como indivíduo, né? E um desafio que você passou para a nossa turma foi o de ler as 3 primeiras páginas do Kant, lá, do livro do Immanuel Kant. Uhum. E aí a gente, tipo, todo mundo, assim, tipo, ficou se olhando assim, ué, mas não era matemática aqui? E eu lembro que foi poucas as pessoas que realmente se deram o esforço, né, de ir atrás de pelo menos tentar. Muita gente só ignorou, né? Então é bem legal. Eu sei que você faz bastante disso e eu admiro. Mas na verdade é porque as pessoas elas têm que começar a entender que a mente da gente é um músculo. E assim como qualquer atleta faz quando quer ficar forte, né, esbelta, bonito, que não está sendo o meu caso no momento, mas é porque eu parei de treinar uma semana, aí deu engordada. Natal. Tá certo. Tem a desculpa. Antes disso, a minha filha disse que eu tenho uma barriga de tanquinho, só que está coberta por gordura. Faz todo sentido. Então eu tenho uma barriga de tanquinho. Você está no shape. Exato. Ele só está embaixo de algumas camadas de gordura. Exato. Então, essa crítica de me chamar de gordo não faz o menor sentido. Mas bem, voltando. As pessoas têm que entender que a nossa mente, ela é o software, né? Mas tem um hardware, que é o músculo em si. A gente tem que treinar, dá para treinar ele, dá para malhar. Ele não vai ficar grandão. Não tem uma creatina, né, para ele. Tem até alguns medicamentos. Mas você consegue fazer isso com desafios mentais. Por que quando as pessoas estão chegando numa certa idade, elas começam a gostar de palavra cruzada? E não é mais a palavra cruzada do celular, é comprar mesmo na banquinha de jornal ainda. Gostam de perguntinha e resposta, tipo o show do milhão. Por que as pessoas gostam disso? Porque elas querem manter a mente delas ativa. As pessoas que envelhecem bem é que têm uma mente... Os asiáticos já sabiam disso, mente sã, corpo sã. É simples. Quando eu digo assim para meus alunos, leiam Immanuel Kant, né? Acho que é da metafísica, né? E aí, é porque o livro é tão difícil, mas assim, e eu vi isso com, eu acho que foi o Clóvis Barros Filho falando, né? Ele que também tem um vídeo engraçado, o Teorema de Pitágoras só foi, né? Você só tem que ir lá, pegar e botar, né? Ele fala assim com bastante raiva, né? Você tem brilho. Você tem brilho, né? Ele mesmo, aí ele fala. Aí eu peguei isso dele, né? E na época nem era podcast, não era só entrevista. E aí eu disse, eu vou ler, né? Sabe, o negócio é difícil mesmo? Rapaz, não era difícil, era muito difícil. Muito, muito difícil. Eu ficava assim, meu Deus, realmente, mas como é que eu li e não entendi? Porque está escrito. Aí eu disse assim, não. Mas só que o ato de fazer isso, como assim, muitas coisas que eu li, me elucidaram de um jeito que eu digo assim, né? Eu sou meio camaleão de conversa. Onde eu chegar, em qualquer ambiente, eu vou me introduzindo e conversando com as pessoas sobre os temas, né? A minha esposa diz que eu aprendo rápido. Estudo muito, isso sim. Gosto de aprender rápido, estudo muito. E aí, quando eu comecei a passar isso para meus alunos, eu comecei a ver que eles, além de perceberem que matemática era isso, não era só fazer conta, mas era a capacidade mental que eu estava procurando deles, eles começaram a ver que eu também sou estudioso. E assim, eu acho que você educa pelo exemplo. Não adianta nada, por exemplo... Ficou cacafone. Não adianta nada eu dizer assim, não pesque. Pescar é feio. Aí um aluno está do meu lado fazendo um concurso e vê eu burlando, entendeu? Aí o professor acabou de falar para não fazer isso e está fazendo. Ou então, acho que você deve lembrar que eu sempre cheguei no horário, né? Inclusive hoje também. Né? Sim. E não adianta nada eu exigir pontualidade e chegar atrasado, que é o jeitinho brasileiro, né? Dos 15 minutos, né? Sim. 15 minutos é o praxe já, né? Já virou meia hora, já virou uma hora. Então, exatamente. Então, assim, eu faço essas exigências, mas eu faço o contraponto. Tu lembra se tu leu?
Eu li, eu tentei, né? Eu tentei uma página. O senhor falou, acho que 3, eu tentei uma. E eu não consegui entender nada, assim, no dia. Mas o mais legal é porque eu nunca contei o final da entrevista do Clóvis Barros, entendeu? Que ele disse que o livro todo é tão desinteressante quanto as 3 primeiras páginas. Só que o negócio é tão cabuloso de você... E no final de tudo, o livro só traz uma única mensagem. Quanto mais você acha que pode absorver de alguém, mais você se aproxima dela. Uhum. Quanto você acha que você não pode ganhar nada com aquilo ali, você... E assim, você sempre acaba seguindo, né, aquilo que você acha que é mais interessante o ser humano, né? Ele tem essa ideia de ganho, né? Então, assim, eu vou me aproximar de fulano de tal porque ele tem uma capacidade de lá na frente me ajudar em alguma coisa. Não, ele não tem. Se eu tiver errado aí, o filósofo me desculpe. Mas foi algo que eu consegui absorver. Que assim, você sempre é julgado também de acordo com o ponto de vista de quem está mais próximo. Para sua mãe, você sempre é bonito. O nordestino já sabia disso. O Kant descobriu, o nordestino sabe há tempos, né? Já viu uma mãe dizer que o filho é feio? Até hoje não. Pois é. A minha mãe, inclusive, me chama de bonito todo dia. Acredito. É um exemplo, né? Eu acho que é ótica materna. A minha nunca mentiu, então eu sei que é verdade. Muito bem, muito bem. É só isso. O livro todinho pode dizer isso. Entendeu? É interessante, né? Eu fui bastante fã, assim, de filosofia ao longo da vida também. Inclusive, eu tive a felicidade, tipo assim, aconteceu esse fato na escola e passou anos. E eu comecei a ficar muito fã do Cortella, do Clóvis, e aí eu comecei a assistir, eu assistia várias aulas assim do Clóvis de Barros Filho. Eu, inclusive, cogitei fortemente cursar filosofia uma época, né? Eu lembro. E aí, uma dessas vezes que eu estava assistindo o podcast, no caso, acho que era uma entrevista mesmo, né? Ou era uma aula, e aí ele falou do negócio do Kant, eu falei, caraca, eu não acredito. Copiou o professor Paulo Júnior. Exatamente. Não fui eu que copiei, não. Foi ele que aprendeu comigo. Pô. Mas eu acho que, inclusive, eu mandei assim, para a galera da sala. Eu falei, caraca, finalmente eu entendi por que ele fez aquele negócio naquele tempo. Aí foi bem legal. Assim. Esses caras gostam de me copiar. Faz sentido. O pessoal lá de São Paulo vive fazendo isso com o piauiense. Normal. Pessoa, inclusive... Dá processo, será? Se botar esse corte? Acho que não. Se der, ele não vai... Não, qualquer coisa... Até chegar nele... Coloca um asterisco em imagens meramente ilustrativas. É isso. Ô, pessoal, e inclusive eu ia fazer outra pergunta. A gente estava falando assim de matemática aqui no Piauí e tal. Tem uma escola aqui, né, no Piauí, que ela é bem referência assim na questão das OBMAPs, né? Então, o senhor teve algum contato, conhece o pessoal de lá, sabe alguma assim comentário sobre o assunto? Porque eu tô distante, eu ouvi recente assim, né, que Agostinho Brandão, né? Cocau? Eu acho que não tenho certeza. O professor que começou esse movimento todo lá, né? Um abraço aí pro professor Amaral. A gente troca mensagem, vira e mexe. A gente se conheceu no dia de matrícula do doutorado. Olha aí, que legal. Aí, e assim, foi um negócio que eu fiquei surpreso quando o colega, né? Hoje em dia eu posso dizer até amigo, a gente já conversou muito. Disse que leu um trabalho meu da minha esposa. Eu fiquei assim, caraca, né? O Amaral é referência, todo mundo quer chegar no... Né? E ele leu, né? Eu fiquei feliz, não, assim, né? Porque foi uma revista que a PMO, a Professora de Matemática Online, né? Que a gente publicou, e ela é uma revista da SBM, então... E isso é uma vantagem aqui no Piauí. Quem faz matemática, ou Parnaíba ou Teresina, eu vou falar por essas duas, os demais eu não vou entrar, mas quem faz matemática na UFPI de Teresina ou na UFPDPA de Parnaíba, eu tenho que me acostumar, eu sou o tempo da UFPI. Sim. Na verdade, faz o curso do IMPA, né, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada lá do Rio de Janeiro, porque os docentes vieram de lá, a bibliografia que eles adotam basicamente é a mesma de lá, e a gente usa a SBM com muita veemência. Eu dei aula no Maranhão, já não é dessa maneira, né? Já são outros autores, né, que eles adotam assim na maioria das vezes. E lá, aqui não. Nessas duas universidades é basicamente o cara que não foi para o Rio de Janeiro, mas fez o curso lá. Entendi. E aí, o Amaral começou todo esse movimento com a Cacau dos Alves, né? A gente se conheceu, ficamos bem próximos, trocamos muitas mensagens, a gente estudou umas disciplinas juntos, né? Depois ele saiu do curso, foi fazer outro. Aí ele terminou já agora no Rio. Ele foi fazer o doutorado que ele tinha mais vontade mesmo, né, no momento, e aí deu tudo certo, que bom para ele.
Cara, o que aconteceu lá em Cocal dos Alves, assim, é um fenômeno que ele é explicado, mas dificilmente reproduzido. É o dia certo, o professor certo, encontrar a turma certa, com a vontade certa. Pronto. Aí, fazer isso de novo é muito pouco provável. Só que aí o que aconteceu? Uma das coisas que você precisa dar para as pessoas é a capacidade delas acreditarem que é possível. Então, por exemplo, vou usar uma metáfora para voltar lá para a história do Agostinho Brandão. Tem uma história, né, que um sapinho estava subindo um paredão e todo mundo dizendo que ele ia cair, que ele ia cair, que ele ia cair. Não, sapo, volta, 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 volta. E aí chegou no topo, né? Quando ele chegou no topo, ele tirou uns algodõezinhos, né, da orelha, né? E aí ele disse: que foi, gente? Né? Porque ele estava de costas e sem ouvir, né, quem ali estava falando que ele não ia chegar. Então é mais ou menos isso. Quando você não acha que é capaz de fazer algo, aquilo não se torna difícil, se torna impossível. Então, os alunos acreditam, muitos deles, que não conseguem ganhar uma medalha numa competição nacional, ainda mais de matemática, ainda mais no interior do Piauí, numa cidade, né, com IDH baixo. E aí o Amaral foi lá e mostrou que dá para carregar a competição nas costas e se tornar o maior expoente nacional, referência no Brasil inteiro, né? E aí foi isso que ele fez. Quando ele conseguiu dar essa autoestima para os alunos da região, outros professores também lá da cidade, que chegaram depois, né, olharam e disseram, e ex-alunos deles que viraram professor na escola, disseram: a gente vai continuar o ciclo, a tradição. E aí, pronto. Mas hoje em dia o Piauí todo, na verdade, pelo menos o norte do Piauí, até onde saiu o último resultado. Parnaíba foi bem, Teresina foi bem, Cocal foi excelente, Piracuruca já começou a entrar no hall, Cocal dos Alves, não, poxa, é aquela cidade que tem depois de Campo Maior, rapaz, Cocal da Estação, né? Não, é porque tem Cocal de Telha, pronto. Sim. Começou a entrar no hall também. Então agora a gente já está esmiuçando Piauí adentro. Por quê? Porque o piauiense descobriu que é possível. Então, o que ele fez lá já está reverberando na região norte. Daqui a pouco a capital não quis ficar atrás, as escolas de Teresina foram atrás também da competição. E também é uma questão de linguagem. É o professor entender a prova e conseguir repassar para o aluno a forma da prova, que não é da nossa matemática que a gente ensina normalmente. Então, eu dou os parabéns, tiro o chapéu. Foi um movimento incrível. Legal demais. Inclusive, professor, você falou essa história, né, sobre o sapo, que não escutava e acabou que, por não saber que era impossível, foi lá e fez, né? Exato. Eu ia falar que na matemática, eu acredito que muitos alunos acabam tendo essa barreira, mesmo sem ser a nível de competição, somente para o estudo básico. Eu acredito que muita pessoa enfrenta essa barreira da matemática. Antes de começar a estudar, já fala: não, matemática é difícil demais, eu não consigo. Você vê isso assim quando... Porque a sociedade vende isso, né? A sociedade vende isso e tem colega. Aí eu não vou chamar de colega, colegas são os bons. Tem contrapostos, né, que vendem isso, né? Inclusive, professor, se puder falar um pouco mais perto do microfone. Que... Desculpa. Tem contrapostos que vendem exatamente essa ideia, né? Porque se eu aprendi, eu sou um gênio, né? Não é para todo mundo. Né? É só para um grupo seleto que, quando nasce, Deus aponta o dedo e diz: você vai ser bom em matemática. Esse aqui não. Aí tem uma filazinha, né, pequena lá de... Esse aqui. E aí a gente vende isso. Eu vou dar um exemplo que é muito comum que isso aconteça. O aluno, eu acho que hoje já tem física e química a partir do 8º ano, né? As escolas privadas já devem ter. Muitas têm. Mas no público, muitas vezes, só começa no ensino médio. Aí o aluno começa a dizer para o outro: não, ciência não é difícil, não. Tu vai ver ano que vem, quando tiver física. Aí, meu amigo, o bicho pega. Aí é que é difícil. A química, bicho... Rapaz, não vai entender nada. E você vai vendendo, né, essa história para todo mundo e você cria uma sociedade matefóbica. Vai explodir isso aí, professor. Não, mas é isso mesmo. Você cria a sociedade do jeito que você deseja que ela seja.
Porque tem dois movimentos. Por um lado, quem entendeu e acha que tem que permanecer aquilo no grupo seleto, que para mim isso aí é o ápice da ignorância humana, de você achar que o conhecimento tem que ser só de um grupo. Por outro lado, aquele que diz que não vai aprender e pronto, né? Que é difícil e que não é difícil, não, é impossível. Não. E ainda tem o que fica entre esses dois, né? Que é o que tem um pouquinho de vontade, mas ainda acreditou na história e ficou no meio ali, né? Que é o que vai lá para a sala e diz assim, quando é que eu vou usar isso aí na minha vida? Aí eu fico assim, rapaz. Por isso que eu sempre... Eu criei essa tática. Eu nunca permiti essa pergunta em sala de aula. Não permiti proibindo ela. Não permiti assim. Vou começar um assunto, eu já vou logo, desde quando começou, até hoje, na tecnologia atual, em que a gente usa aquilo. Pronto, que o aluno já fica assim. É tudo isso, professor? Meu filho, você só assiste televisão porque alguém estudou fórmula de Bhaskara. Senão, você nem televisão não tinha. Sim. Eu me lembro muito disso. A gente, inclusive, eu tive um período ali que eu precisei estudar matemática assim, super intensivamente para me conseguir acompanhar o pessoal, né? E eu me lembro que foi após meu intercâmbio, eu tinha voltado, aí estava um pouco atrás. Lá, inclusive, né, na Austrália, eu estava super na frente de todo mundo da escola em matemática. Porque aqui eu ensino no Brasil, matematicamente, ou em qualquer outra área, né, o estudo é muito mais intensivo. Então, lá o pessoal eu estava no segundo ano, vamos dizer assim, né, da Austrália, e o pessoal estava estudando fórmula de Bhaskara. Eu falei, ué, isso daí eu faço de cabeça. Eles estavam usando calculadora, eles falavam assim, nossa, ele é um gênio. É bem engraçado, assim. E quando eu voltei, a gente começou a estudar juntos, né? O senhor começou a fazer a tutoria ali, e eu lembro que até tinha, por exemplo, questões que falavam de triangulação, né? Pô, mas aí, antes de o senhor responder matematicamente como que fazia aquilo, você mostrava, não, mas isso daqui, inclusive, é como você pode fazer a localização de um telefone, caso ele tenha sido... eu acredito que era o GPS mesmo, né, para fazer a própria geolocalização e tal. E isso nunca sai, né? Isso fica na cabeça do aluno. Porque assim, se você vai dar aula de triângulo, mas você vai falar de baricentro, incentro, ortocentro, mas se você primeiro pega 3 antenas de celular e fala do processo de triangulação e como que o celular dele liga para alguém sem ter o fio. Não tem um fio invisível, não. E aí você vai mostrar isso, depois que você vai mostrar na matemática que tem 6.000 anos, porque quando os caras desenvolveram isso, começando no Antigo Egito, eles não imaginavam que a gente ia ter celular. Sim. A não ser os alienígenas, né, que vieram fazer as pirâmides e tal. Que foram os alienígenas, é óbvio. Né? Não tem como o ser humano Obviamente. fazer uma pirâmide. Né? Aí... Eu estou sendo irônico, gente. Esse vai ser um corte. Não, esse aí vai ser... Não, eu tenho que dizer que sou irônico, senão o pessoal vai publicar aí, ó. Tanto que eu gostava do professor, mas ele é burro. Então, mas foram os alienígenas. Estou sendo irônico do irônico. Então, quando eu já mostro isso, ele já não me pergunta o para que isso vai servir na vida dele. Ele já sabe que serve. Uhum. O problema todo, eu acho que tem uma questão na formação da gente, né? Formação da gente professor. Porque, assim, como eu fiz o curso de matemática e fiz o curso de física, eu percebi que tem 2 grandes perguntas em cada um. No curso de matemática é por quê? E no curso de física é para quê? Aí, quando você só estuda o porquê das coisas, você acaba não descobrindo para que isso serve. E quando você só estuda o para que serve, você acaba não descobrindo o porquê das coisas. Então, esses 2 cursos, na verdade, eles deveriam conversar mais. A gente tem 2 cadeiras de física no curso de matemática, mas elas ainda são insuficientes, né, para mostrar, porque ela acaba virando uma física muito newtoniana, que é basicamente repetir o cálculo. Você faz economia, você pagou no cálculo métodos, sim, né? Sim. Depende do local, chama métodos. Que é limite de derivadas integrais. Uhum. Então, só é isso, de novo, no curso de física. Só que com um nome bonitinho, com uma teórica aplicação. Mas não tem as aplicações reais, entendeu? De mundo. E aí, isso causa que o professor de matemática não é o colega que, às vezes... E, assim, uma carga horária excessiva, muitas aulas, tem que preparar, corrigir... E a gente, infelizmente, no Brasil, acaba não tendo os professores que a gente precisa ter, que é aquele cara que continua estudando. Que eu não estou dizendo preparar a aula, porque preparar a aula ele prepara, vê os exercícios, vê tudo, mas se aprofundar num tema, pegar um problema mesmo, como eu falei, né, que não tem resposta, e dizer, rapaz, eu fui assistir uma palestra, o cara falou do ponto de Stein. Eu olhei assim, disse, ponto de Stein. Eu meti no Google, já achei logo uns 3
problema similar que não tem resposta. Eu digo, pronto, isso aqui já está na agenda para me brincar com eles. Eu convidar ali uma mulher que eu acho muito bonita. É Ana Carla. Para quem olhar, não sabe, né? A esposa do professor também é formada em matemática, né, professor? Se quiser apresentar também o... Professora Ana Carla, minha esposa. A mulher mais bonita do mundo. Ela está aqui nos bastidores, gente. Ela veio vigiar, porque... ela não tem ciúme, né, nesse momento. Porque é um cara bonito assim. Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Tem que estar olhando. E aí, ela é algebrista, né? Ela é melhor do que eu em conta. Eu sou bom em geometria. Aí eu chamo ela para fazer umas contas para mim depois, para ver se a gente resolve. Mas é isso. A gente não tem... hoje em dia, com a carga horária que eu tenho, né, que é uma boa carga horária, eu trabalho no Instituto Federal, então eu consigo parar, ter um tempo para me sentar. Agora não, porque eu estou no doutorado. Mas terminando, vai dar certo. Sentar e dar uma estudada, né? Olhar uma coisa, olhar um problema, desenvolver. E professor, a rede estadual e municipal e privada não permite que o cara faça isso. Uhum. Aí ele chega na sala de aula, professor, quando é que eu vou usar isso aí? Na prova. A prova faz parte da tua vida. Aprende e faz a conta. E não é porque o colega queira fazer isso. É porque não é fácil você encontrar aplicações. Sim. Entendeu? Não é fácil. Não está nos livros, não. Uhum. A gente estuda livro limpo e seco com número. Tem livro que número não, letra. Tem livro nosso que só tem número nas páginas. A1, A2, A3, A4, o restante só letra. Então, você pegar aquilo ali, uma álgebra linear, entender que isso é uma rotação de uma imagem no celular, que isso é uma ampliação de uma imagem, né? Que isso é como a TV funciona, como a câmera está captando a gente agora, nossa imagem aqui. Entender que isso é assim, não é... E eu dou aula de álgebra linear hoje, né? Para mim, conseguir pegar minhas 60 horas de álgebra linear e tirar um pouquinho para mostrar para os meninos, já é difícil, já não é fácil. Aí eu digo, a gente tem um problema de formação, né? Aí o professor sai de lá de matemática fazendo conta igual um doido, mas o pra quê, às vezes ele não conhece. E pelo menos assim, eu acredito que isso é onde realmente incentiva a paixão ali da pessoa pelo estudo, né? Que ele realmente, quando a pergunta que está na cabeça dele, que é esse, para quê, onde que eu vou usar isso, né? É respondida, aí ele abre um novo leque assim na cabeça dele, né? Ele começa a olhar o mundo de uma maneira diferente. Pelo menos foi assim comigo, né? Eu comecei a ver muito valor. Então, acredito que deve ser bem, bem comum, assim, né? Eu me lembro que teve uma vez que a gente estava estudando, por exemplo, parábolas, né? Aí a gente saiu assim caminhando, aí você mostrou os postes, aí falou, não, aqui é uma parábola ali no próprio... a ondulação, né, das linhas ali dos fios e tal. Então, sempre buscava trazer aplicações visuais, práticas, né, que é realmente como você... Eu vou só fazer um adendo. Eu acho que eu falei do fio, mas que parecia uma parábola, mas não é. Ali é uma outra curva. Boa. O fio abandonado, por exemplo, é uma outra curva. Aí diz assim, por que eu vou saber qual é a curva do fio abandonado? Né? Porque é assim que a gente extrai petróleo do fundo do mar. Para extrair petróleo do fundo do mar é assim. Você não tem uma bomba que puxa lá de baixo e está em cima, não. Você leva até uma certa altura, abandona o petróleo e ele, por escoamento, ele só sobe, sem você gastar tanta energia. Aí, se a gente não souber modelar aquele fio abandonado, a gente não saberia. A gente saberia tirar petróleo, mas gastando bem mais energia do que a gente precisa gastar hoje em dia para isso. Então, se você procurar na internet, você vai ver que vai ter lá o barco, né? O navio. Aí vai ter umas cordinhas, né, que são os dutos, e umas bombinhas que elas descem reto. Ela só puxa até ali. Transposições de rios, é do mesmo jeito. Você leva o rio até uma certa altura, abandona a água e ela se movimenta sozinha até uma outra altura bem maior, sem gastar energia, usando a própria energia do fluido. Estou dizendo isso só para não ficar... Sim, claro. Tem que trazer ruim. É porque, assim, não é só fazer a curva, né, que garante que é uma parábola, tem uma regra para isso. Aí, várias curvas têm regras específicas para cada curva. E aí, eu acho que eu devo ter falado que o fio era um tipo, mas não é a parábola. Senão os colegas... Já faz tempo também que a gente já saiu do ensino médio. Os colegas me dão uma facada. Mas, assim, o que eu quis dizer é que sempre tinha, né, essas aplicações. Eu lembro que tinha outras coisas também que você falava mais assim, puxava, por exemplo, lá dos quadrinhos, né, para usar isso como mostrar de maneira
lúdica, ilustrativa, trazer mais assim um pouco de diversão ali para o aluno, né, para ele conseguir, acho que dopaminergicamente falando, prestar atenção, se prender um pouco mais, né, nos assuntos. O Flash não poderia correr na velocidade que ele corre. Aí eu começo a minha aula assim, o quê? Não corre, meu filho. Não corre, meu professor. Não dá, meu filho. Ele sai da terra. Se ele triscar no chão, na velocidade que os quadrinhos dizem que ele faz, ele sai da terra antes de você. Porque ele vence a velocidade de escape. Ele rompe a gravidade ali, né? Exato. A gravidade que é necessária para ele estar na Terra, né? Ele corre muito mais rápido do que... Quando é que um foguete sai da Terra? Né? Quando a velocidade de escape dele é maior do que a gravidade que puxa ele. E o Flash corre tão rápido que ele, né, sairia. Aí eu vou lá fazer o cálculo de velocidade média com eles, entendeu? Aí eu fico, é mesmo? Meu filho, então, os quadrinhos é uma mentira. Aí é onde prende o aluno, né? Onde pega ele ali. Eu lembro que teve uma também que você falou que era... Mas essa aí eu guardei para outras aplicações, assim, né? Que você falou assim, meu super-herói favorito é o Batman. Não por conta do carro maneiro dele, nem nada do tipo, mas porque ele tem um plano para destruir cada um dos outros super-heróis, né? Isso ficou na minha mente. Eu li depois aqueles livros, né? Arte da Guerra e tal. Aí eu falei, caraca, o professor já estava lá naquela época falando. O quadrinho é muito bom. É porque assim, as pessoas tendem o quadrinho como uma bobagem, né? Mas, assim, como nerd que sou, né? Entendeu? Sempre fui aficionado em quadrinhos, né? Então, eu tenho uma coleção em casa. Eu tenho lá a minha gaveta que eu abro. A minha esposa fica só ameaçando de vender. Ela não vai vender. Ela diz, Paulo, você sabe quanto é que tem de dinheiro aí? É porque tem uns históricos, né? Uhum. Que eu guardo, que eu tenho. Então, no saco, não tiro. Já li a outra versão e guardo uma no saco. E aí, ensina muito. Sei lá, né? X-Men. Você conseguir lidar com a diversidade, né? Com o diferente, com o que você não entende. Pô, quem leu o X-Men e não achou que seja isso, meio tentando as ideias. E, inclusive, eu acho que agora, né, o mundo está ficando meio assim que... Dos últimos anos para cá, né, eu acho que talvez dos últimos 5 anos para cá, tem ficado mais legal ser nerd, né? Tipo assim, as pessoas têm olhado com outro olhar, assim. Eu vi agora, por exemplo, semana passada, o Cibam, né, que é o fisiculturistazão lá, né, o maior de todos, falando que ele guarda episódios dos animes, né, do Naruto e tal, para quando ele está na última semana lá, dopado de trembolona e tal, e ele assiste os negócios para ficar motivado e completar o treinamento. Né? Meu amigo, só quem viu o Naruto chegar em Konoha com 3 sapão gigantes. Exato. Quem não se sentiu motivado com aquilo. É verdade. Quando a Sakura grita ali, Naruto, aí ele, buh! Aí eu digo, não. Minhas filhas vão assistindo comigo. Que massa. Quando que massa. viram aquilo... Não, é eletrizante. É bom demais. Tem até um meme que eu falei me acabar de rir, que é assim, não diga que ela é bonita, diga que ela é tão bonita quanto a chegada do Thor em Wakanda. Pronto. É uma cena incrível, entendeu? Quem não se motivar com um negócio desse. Só que aí como tá, né? Eu tento pegar o que eu consegui ver dali e levar para a sala de aula. Como você falou. Eu falei o negócio do Flash, né? Guarda, o aluno fica com isso, entendeu? E aí, eu acho que eu sou meio um pouco diferente, assim, não muito ortodoxo. Então, eu vou seguindo as... E é metodologia tentativa e erro. Às vezes dá certo. Às vezes o aluno acha uma idiotice eu falar do Flash na hora da sala de aula. Olha, professor, quer ser legal, quer ser trozado. É isso. E eu acho o Cibam faz isso? O Cibam falou que ele... então acho que tá faltando assistir Naruto. Esse é o segredo, né? Mas é bem isso, assim, a gente também, na empresa lá, por exemplo, a gente nota muitas vezes que termos tecnológicos, né, isso que você falou, às vezes a gente tem que adotar uma maneira de comunicação que simplifica também para o próprio cliente, que às vezes não é do setor de tecnologia, conseguir compreender. Até porque a ideia da gente é democratizar, assim, né, poder dar acessibilidade para que todo mundo tenha a possibilidade de desenvolver seu ideia, produto. Então, às vezes a gente não falando a linguagem que a outra pessoa está ouvindo, ela não consegue realmente entender do que a gente está falando, né? Realmente absorver
e criar alguma coisa a partir daquilo, né? Eu vejo muito como aquela ideia que você falou do grupo seleto, né? Às vezes eu vejo que, até na tecnologia também, tem um grupo ali que quer ser o grupo seleto de pessoas que vai falar com termos difíceis para parecer inteligente e acaba que, por conta disso, quer impressionar as pessoas para conseguir, sei lá, fazer uma venda ou, sei lá, só para ser bonito mesmo. Porque eu acho que isso, inclusive, atrapalha, né, a venda. Quanto mais você for ir direto ao ponto objetivo e fácil de você explicar, fácil da pessoa entender, mais faz sentido para todo mundo, né? Nenhum negócio que é muito complexo que pode ser simplificado, né? Porque existem coisas que são complexas e não tem como ser simplificadas. Mas o que pode ser simplificado, na minha opinião, sempre deve ser simplificado, sabe? Porque também, voltando ao assunto da tecnologia, você está preocupado com o comercial. Você precisa tornar isso... precisa capitalizar isso, né? Porque Exato. uma tecnologia que... Obviamente que assim, né, para um ganho global, eu acho que não, né? Mas, a depender, você deve capitalizar a sua descoberta. Uhum. Eu não sou contra a ideia de você fazer isso. A sociedade que a gente vive é essa. E se você não consegue comunicar o que você está vendendo, você não vai vender nunca, né? Exato. E eu acho que isso também é um defeito escolar, Eliseu. E acadêmico. Você eleva o nível do discurso de um jeito que você parece que fica fora do mundo habitual de chegar numa pessoa que está ali, está trabalhando, né, num outro setor e não conseguir explicar para ela. Sim. Às vezes eu dizia para meus orientandos assim: você tem um problema de pesquisa? Tenho. Por me explique como se eu fosse um aluno do 5º ano. Uhum. O que você quer descobrir? Entendeu? Aí, não, professor, o meu negócio é maior. Não, meu filho. Se eu estiver no 5º ano, como é que você ia dizer para mim o que você quer fazer? Aí o aluno chega: não, professor, eu quero isso e isso. Aí eu, pronto. Depois que ele consegue explicar nesse nível, ele vai conseguir explicar para qualquer indivíduo. Não estou falando que os alunos do 5º ano não entendam, não. É só uma metáfora. Sim. Então, comercialmente é pior ainda. Se você tem um produto, se você tem um serviço, você tem uma ideia e não consegue nem dizer o que ela é. O filme que eu assisti agora, maravilhoso, né? Eu gosto muito desses filmes, né? Como que a Nike surgiu, como que... Né? Sim. O do Air Jordan é incrível. Muito bom. Nossa, demais. O do BlackBerry, né? Que já foi a maior empresa de celular. Esse eu não vi. Do mundo. Legal. BlackBerry, assiste, é massa. O cara inventou... só para ter noção, os caras não tinham... A gente não tinha celular porque as telefonias achavam que não conseguiam conectar os celulares, as suas torres. E o cara foi lá que desenvolveu como criar a quantidade de números que a gente tem hoje de telefone, até mais, né, na verdade. A gente consegue ter mais do que a gente tem atualmente, né? Se não fosse esse cara, a gente não tinha os celulares como a gente tem hoje, né? Funcionando bem, né? Não chegaria no smartphone. Foi o cara que... Ele é o pai da Apple sem ter ganhado nada. Na verdade, a Apple faliu o cara. Sim. Entendeu? E aí, ele era muito inteligente, cara, um gênio, mas não sabia chegar e vender o produto. Dizer como é que aquilo... O que ele queria vender. O nome do BlackBerry, antes, era um nome assim tão... E o desenho, o design dele era tipo um telefone com fio. Tinha um fiozinho, entendeu? Que o cara levava para todo lugar. Só que ele não era conectado em nada. Era como se fosse um telefone habitual, normal. Uhum. Mas sem o fio conectado na parede. Mas ainda tinha o fio que vai do aparelho pro fone e pro fone. Aí ele ofereceu para um cara que foi demitido da empresa dele, e ele foi lá na empresa do outro e disse: não, eu compro parte da tua empresa e a partir de hoje eu sou o CEO. E foi o cara que deslanchou em milhões e milhões de dólares aí o produto. Aí eu fico pensando... você que é da área comercial, tem que assistir esse filme. Porque não... Legal. Aí é um exemplo também, esse filme, de quando você acha que você já tem uma coisa boa e não melhora nunca mais. Vai vir alguém e vai fazer melhor que você e você vai ficar para trás. No final do filme, salvo engano, diz que a BlackBerry chegou a ter mais de... Eu vou chutar porque eu não recordo a porcentagem exata, mas é mais de 50% do mercado. Hoje ela é 0% do mercado. Né? Foi no dia que lançaram o primeiro iPhone. Olha simplesmente a BlackBerry foi destruída, a empresa. Porque ele achava que tinha que ter botão. Né? Que o toque no botão é que era interessante para o usuário. E quando lançaram uma tela lisa, que só tinha um, na verdade, né, o primeiro iPhone. Os jovens de hoje não sabem, mas o iPhone já teve botão.
Eles ficaram chocados. E assim, foi esse salto tecnológico que chamou toda a atenção para a Apple e fez a Apple ser o que ela é hoje. Sim. Só que aí ela também está caindo no mesmo ciclo vicioso da BlackBerry, né? Ela está mantendo um padrão. Uhum. Será que uma hora não vai chegar alguém com tecnologia Mais inovador. holográfica, uma pulseira, que você não tem mais a tela, você só tem uma pulseira e a tela sai. O cara que lançar um celular holográfico, eu vou pegar no ar. Pronto. Ele joga todos os iPhones que já foram vendidos fora. E eu vou dizer isso agora, porque se acontecer eu vou cobrar royalty. Porque eu pensei no tablet antes. Um bocado de versão. Eu avisei, né? Pronto. Né? Olha, ó. Entendeu? Ele disse, profeta. Então, eu acredito que, como a gente já conseguiu eliminar os botões, holograma, pronto. Mas, tem o óculos, né? Mas o óculos é estranho. Sim. Imagina um óculos menor, mais usual, uma lente de contato. Sim, sim. O Elon Musk lá quer fazer o chip na cabeça, né? Pronto, né? Então já... É a marca da besta. É o fim do mundo, é o apocalipse. Mas isso que você falou é muito massa, professor. Uma coisa que eu fiquei pensando também é que já é até um jargão o gênio incompreendido, né? Isso já é até um arquétipo de muitas histórias, né? Que é o cara que ele tem todo o entendimento técnico de algum assunto, mas que por vezes não consegue vender essa ideia, né? E acaba que vira o gênio incompreendido, né? O cara que todo mundo sabe que ele é um cara genial, mas ele não teve ali o sucesso com aquela ideia que ele teve porque ele não conseguiu vender. E aí tem os muitos casos, né? Que é, por exemplo, a Apple lá, o Steve Jobs e o Wozniak, né? Tem diversos que existe essa dupla muito sempre, né? Senão não vira filme, pô. Verdade. Não vira livro. Aí não tem, né? Tem que ter Por exemplo, se você não tem um nerd na sua empresa que não sabe falar com as meninas... Qual o sentido, entendeu? né? Como é que vai fazer o episódio depois contando a história? Entendeu? Tinha ele aqui que não chegava e não falava com as meninas, entendeu? Tem que ter. Tem que fazer a dualidade, né, para fazer a história. Mas isso é muito massa. Assim, até você falou assim, na nossa empresa é bem diferente, por exemplo, né? O Rafa lá, que é o meu sócio, ele é o sócio técnico, né? Mas ele não é o cara. Ele não é esse cara. Ele não é um nerd que não é o nerd da cadeira. Não, ele é o nerd, tipo assim, ele é um nerd que bota o capuz e programa ali infinitamente, mas ele não é nada tímido, né? Quando a gente vai para reunião de negócio assim, ele é o cara do comercial também, né? Então ele tem essas duas capacidades, né? A gente acabou dividindo porque aí fica mais fácil a gente conseguir executar as duas funções, né? Então eu fico 100% comercial e ele fica 100% técnico, e aí a gente consegue dar instrução, né, para essas duas áreas ali e crescer mais rapidamente. Isso é massa. E é massa quando... Mas até virar bilhão. Quando virar bilhão, aí vira problema judicial. Aí fui eu que inventei. Aí não. Aí tem um filme, né? Exato. Aí a gente conta a história, né? Exato. Ainda ganha mais dinheiro fazendo o filme. É igual um certo país que invade os outros países, que é a polícia do mundo, e aí depois faz um filme dos heróis do país da invasão. Tem um país que é assim, que ele gosta de fazer filme de guerra. Mas para fazer filme de guerra, ele tem que ter guerra. Sim, então ele faz guerra. Depois que ele faz a guerra, destrói o outro país, ele volta como herói porque ele levou a democracia. Aí ele faz o quê? Um filme para contar a história dos heróis de guerra dele, entendeu? O outro país não tem nenhum herói de guerra, o outro país é só vilão. Isso é bem complexo, assim, realmente, né? Que a história é contada pelos vencedores, né? Exatamente. Então, quem sabe se os gregos eram tão gregos assim, né? Exatamente. E são coisas que eu já me parei muito tempo e fiquei perguntando também até sobre a história que a gente estuda hoje, sabe? Não criticando ninguém, porque eu não tenho uma profundidade de leitura necessária para fazer uma crítica histórica, né? Mas é um assunto que eu sempre fiquei aquele pulga atrás da orelha, né? Como que a gente pode realmente afirmar que a história brasileira, ou a história mundial, se seguiu da maneira que seguiu, né? Muito por conta dessa questão, né? Porque a gente sabe. Mas tem historiador que já faz essa crítica, né? Sim. Do jeito que você falou, exatamente, né? Que a história é contada por quem domina, né? Sim. Eu não vou dominar e depois dizer assim, eu era ruim, viu? O negócio aqui eu meti a porrada mesmo, foi com gosto, né? Eu não presto não, né? Eu vou contar aqui, olha, você não tem noção. Corri uma maratona, nem para contar.
Sim, Tem que exato, ter, exato. E tem que ter um cara que romantiza a coisa, deixa bonito, né? Faz o roteiro, né? Sim. Então, sem isso, a gente não tinha nem graça. Eu tô dizendo, empresa chegar em bilhão. Aí vocês fingem uma briga, entendeu? Na empresa. Aí faz o roteiro, vende o roteiro, entendeu? Faz a dramaticidade ali do Exato. negócio. Aí depois voltam amigos, aí tem um filme 2, o retorno. Todo sentido. Pô, eu gosto também de ganhar dinheiro aí, ó, viu aí? Olha aí. Tá vendo? Professor, inclusive, esse aí é uma coisa que eu até recente estava conversando com um amigo, né? Você já parou... Porque, assim, hoje a gente olha muito esses caras, né? De empreendedorismo na internet e tal. E eu fico pensando muito isso, porque eles ensinam, né? Teoricamente, ali, empreender na internet. E eu fico com essa pulga atrás da orelha às vezes. Por exemplo, às vezes eles estão... O conteúdo gratuito, pelo menos, né? Eu não posso falar do pago, afinal, eu não consumo... por exemplo, do que eu estou falando, né? Por exemplo, ali o G4 Educação, né? Já para me puxar o meu processo aí. Eles falam assim, né? Mas porque aqui a gente vai ensinar você a fazer empreendedorismo e tal, conhecer muitas coisas. E eu acredito, assim, eu sou fãzaço dos caras. Eu considero eles uma baita de uma referência. Eu me inspiro nos caras, modelo, busco aprender com eles todo o tempo. Mas eu já me peguei pensando assim, mas e esse conteúdo que eles estão postando? Será que realmente... é para mim aprender ou é só para me fisgar? Porque a rede social ela é meio que só uma isca ali, né? Mais para puxar as pessoas, não necessariamente para ensinar. E aí, por exemplo, agora, eu não sei se você sabe quem é o pessoal do G4. Eu já vi algumas coisas. Por exemplo, ele saiu, né, da empresa, voltou da empresa. Então, cada saída dessa gerou notícia, cada volta... para todo mundo, né? Gerou notícia. Exato. E aí eu fiquei com isso, né? Porque, caraca, Cria um racha amanhã... Hoje, não. Depois desse podcast eu vou falar, Rafa, tu não sabe, cara. A gente vai ter que brigar, né? A gente vai ter que brigar. Vou postar na rede social aí. Olha, queria uma declaração oficial a partir de hoje, né? Pronto. É isso aí. O que aconteceu? Um dia faz um negócio desse, assim, só para testar. Só para ver quanto de pico que sobe as notícias sobre... Os amigos vão mandar mensagem para ti, pô. Eliseu, o que aconteceu? O Rafa fez o que contigo? Você imagina que, antigamente, quando um vizinho fazia alguma coisa, separava da mulher. Toda a vizinhança queria saber o que aconteceu, mas isso se resumia a um quarteirão. Sim. Não tinha internet. Sim. Agora você imagina que hoje o quarteirão é o mundo todo. É o Instagram. Então, é a mesma coisa. Não estou dizendo que foi isso que aconteceu no caso específico, né? Sim. Mas, assim, eu acho que a internet ela também tem muito disso. Você quer mercantilizar as coisas. Sim. Não, é óbvio que você vai dar um conteúdo gratuito, mas também com a ideia de fisgar o cliente. Rapaz, é terrível. Você não pode clicar num destino de viagem, cara, hoje em dia mais. Então, rapaz, eles lhe perseguem em todos os lugares, né? Não tem como fugir. Você não consegue mais assistir um vídeo que o vídeo não corte e tem uma viagem para Acapulco, entendeu? Pior que eu falei Acapulco agora. Eu falo por causa do Chaves. Sim. Aí é o tempo todo, cara. Se torna assim, chato. Inclusive, quando você manda pular, né? Ele tem lá a ideia de dar repetitivo, relevante e tal, para você ver se consegue respirar. Sim. Mas eu acho que é isso, Eliseu. As redes sociais, elas não têm outro intuito hoje que não seja gerar dinheiro para elas, até e para os usuários e para quem estiver anunciando, trabalhando ali. Até porque, assim, né? A rede social ela não tem manufatura, né? Ela não pega nenhum produto primo e transforma em nada. Ela só transforma pessoas. E é isso. Se ela não tiver o comercial... você diz assim, na rede social só tem besteira, porque aquilo alimenta e dá dinheiro. Sim. E é você que está assistindo besteira. Entendeu? Sim. Então, o algoritmo só vai te mandar aquilo que você vê. Como você é um cara do empreendedorismo, com certeza o teu feed ali é... Totalmente. Podcasts, cortes, isso. né? Tem aquela música de fundo. Bota uma música de fundo na gente, em algum corte. Bota... Não, aquela música inspiradora, né? Se eu não tiver um corte aqui, que tem aquela música de fundo, eu vou ficar triste. Faz sentido. Então, eu vou providenciar. Então, Lucas, bota naquela parte que eu falei do... Se você acredita que não é possível. Perfeito. Não fica impossível, fica impossível. É isso aí. Aí tu aumenta o som numa hora que não deu pra escutar nada, que vai ter um comentário assim, da próxima vez aumenta mais a música. Aí, ó, a técnica que eu tava vendo outro dia
de engajamento. Fazer uma besteira. Fazer uma besteira gera mais comentário do que fazer o negócio certo. Então, o cara pega o copo com água e bota de cabeça para baixo aqui. A quantidade de comentários. E por que o copo está de cabeça para baixo? O cara pega... Tem um vídeo, olha a genialidade. Coloque o ovo, só que na hora dele colocar o ovo, ele não coloca dentro da frigideira, ele coloca na mesa. Cai fora da frigideira. Aí, vão comer o ovo que estava na mesa, coisa anti-higiênica. Rapaz, os comentários, eu fiquei assim, eu olhei assim e disse, cara inteligente. Eu já sabia que ia estar isso nos comentários. Na hora que eu clico, pode rodar, meu amigo. É que nem o Elon Musk, quando ele fez aquela demonstração do carro dele lá, né, que ele tinha feito, disse que era indestrutível, ele vai e pega o taco de beisebol, alguma coisa assim, né? Ele bate no vidro e o vidro quebra. E aí é notícia mundial, e aí ele consegue capitalizar um marketing infinito gratuitamente, né? Tem um senhor, agora não me recordo o nome dele, mas ele é velho, eu vi ele na entrevista do Jô Soares, que ele falou que ia enterrar um jaguar. Sim, eu sei quem é esse cara. Não me lembro o nome dele, mas eu sei. É o mestre do marketing, rapaz. Ele ia enterrar um jaguar. E a imprensa toda ficou doida. Como é que o cara vai enterrar um carro? Acho que era de 1 milhão na época. Já era R$1 milhão, né? Uhum. Como é que vai enterrar um carro de R$1 milhão? Tal. Quando foi no dia do enterro, ele só pegou um corpo, né? Um molde de um corpo e enterrou. Aí ele disse, um coração vale tantos mil, um fígado tantos mil, né? Que era para fazer a campanha de doação de órgãos, para as pessoas entenderem, né? E ele disse, não, isso aqui é valor, né? Mas a vida é inestimável. Sim. Vocês ficam tudo abismados de a gente enterrar um jaguar. Agora a música de fundo fica armada. Vocês ficam tudo abismados de enterrar um carro, que é muito dinheiro, e todo dia enterram pessoas que podem salvar milhares de vidas, né? Milhares não, algumas vidas, né? Com os órgãos. Então, doem os órgãos. Rapaz... É genial a estratégia do cara. E detalhe, o cara fez isso não é porque não tinha rede social, só tinha televisão. Então, o cara tem que fazer despirocar de um jeito que todas as televisões iam filmar o cara fazendo aquilo. Eu vou enterrar um jaguar. Sim. Pronto. Eu acho que é o exemplo maior de como você consegue comunicar com o erro. Esse ovo lá, o cara ganhou engajamento, milhares. E é mais ou menos respondendo o que você disse. Na rede social, eu acho que nada para quem é profissional, não para quem... Porque tem um cara que é semi-profissional, né? Que o bom dele é ser amador, né? Tem cara que gosta da coisa mal feita, né? Quando eu digo mal feito, não é proposital. Tem cara que é influencer que ganha dinheiro filmando o dia a dia dele, fazendo paródia, brincadeira, pegadinha. E é isso que chama a atenção. Mas o cara que é profissional... Meu amigo, ele não derruba um ovo fora da frigideira de graça. Ele fez pensando de fazer isso. Tem um outro que... Você coloca no forno, ele mete a frigideira no congelador. Ai, que forno é esse? Não sei o quê. Só que eu acho que ele tem um stick que me ataca. Eu não consigo assistir os vídeos dele. Porque quando ele faz essas coisas, eu acho que alguma coisa dentro de mim grita, né? Não, né? Aí eu pulo. Então, mas é isso. É a estratégia, né? E quem consegue ver isso capitaliza da maneira como quer, né? Quem consegue dominar isso. Ainda bem que está registrado. Porque se você ficar milionário e separar a empresa para virar filme, eu tenho minha parte nos royalties. Já sabe de onde que surgiu a estratégia. A ideia. A gente viu até agora, né? Com, por exemplo, essas candidaturas lá, né? Lá em São Paulo, né? Que teve o candidato Pablo Marçal lá fazendo isso daí a rodo, né? Assim, como a principal estratégia dele, né? Que é gerar corte, falando coisa polêmica, às vezes falando coisas que eu acredito assim que até o próprio, né? Às vezes não concorda com cada detalhe, mas já sabendo que vai dar uma polêmica só para ele conseguir capitalizar em cima daquilo, né? É legal? Eu acho que bobo é quem discute. Eu acho que assim, rapaz, se você não concorda com algo, o nordestino é inteligente demais. Você não concorda com algo, não dá palco para maluco. Toda vez que você critica alguém, né, que você é hater de alguém, tu acha que não vai ter alguém que vai dizer assim, para que eles vão fazer um podcast em Parnaíba? Né? Negócio de uma cidade dessa, para ter um podcast. Obrigado. Exato. Esse professor não falou coisa com coisa. Ele só falou um monte de besteira. Obrigado. Exatamente.
Tem uma cantora, não lembro agora quem é, que teve mais dislike que like no vídeo dela. Ela não deixou de ganhar o dinheiro dela do YouTube por causa que o cara clicou na mãozinha para baixo. Sim, exato. Na verdade, ela ganhou dinheiro com isso. Porque para a plataforma não importa. Você acha na sua cabeça que botar o coração e botar o vômito faz alguma diferença? Não faz diferença nenhuma. A plataforma ela precisa de audiência. E você botar o vômito lá é dar audiência. Então, na minha cabeça, eu não olho para as sandices que o Pablo falou como sandice, não. Eu olho como um cara que sabe conseguir marketing de quem odeia ele. Exato. E eu achei isso fantástico. É uma estratégia, né? É uma estratégia pensada, calculada. Muito. Não beba água. É melhor beber cerveja do que beber água. Pronto. Corta esse Como é que você chama uma pessoa para entrevistar? Aí vai aparecer. O detalhe, quando é uma pessoa, do ponto de vista ignorante, comentar, ok. Mas se você olhar hoje, vai ter alguém que é assim. As pontes. Caiu a ponte, né? Infelizmente, lá uma tragédia. Agora, pronto. Todas as pontes do Brasil estão correndo risco, né? Porque todo mundo está filmando as pontes onde quer que seja. E dizendo, essa ponte vai cair, essa ponte vai cair. Aí, pessoas comentarem, tudo bem. Não tenho nada contra. Eu acho que as pessoas têm esse direito. As redes sociais deu esse direito às pessoas. Que a TV não dava. Você só absorvia a informação. Agora, quando o cara diz, sou engenheiro civil e isso não é uma rachadura, é uma dilatação, aí eu digo, poxa, eu dei aula no curso de engenharia civil anos, dou aula no curso de técnico de edificações anos. E é óbvio que ela é uma rachadura, não é um local de dilatação. O local de dilatação ela tem uma proteçãozinha de metal, geralmente. Né? Que as pontes elas dilatam mesmo, elas aumentam e diminuem de tamanho. Aí é que eu fico chocado, entendeu? Quando a rede social, uma pessoa que teoricamente é capacitada para falar aquilo, fala bobagem. Porque o argumento dela passa a ser levado como verdadeiro. Sim. Né? Porque ela Deu usou o argumento, né, de autoridade, né? Sou engenheiro civil, né? Então, aí... então não é uma rachadura. Mas é óbvio que tá lá, é visível que é uma rachadura. É uma rachadura que vai causar uma queda da ponte? Não necessariamente. É uma rachadura que pode estar havendo uma dilatação ali? Sim. Mas não é... ali no vídeo é claro. É uma ponte aqui até de Parnaíba. Que ela não foi projetada exatamente para ser um local de dilatação. É visível. Né? Então, quando você passa na ponte e fica ele teco, teco, teco nas rodas, né? Ali são os locais de dilatação da ponte, entendeu? E ali não, ali é na encosta mesmo, é uma rachadurazinha, até parece superficial, mas aí tem que ser um profissional para ir lá, olhar, verificar. Né? Mas é isso, as redes sociais deram essa capacidade. Por isso que eu digo, toda vez que eu não gosto de uma coisa, eu Só passa. Não dá palco para maluco. Exato. Eu sou nordestino, eu aprendi. A vovó dizia, meu amigo. Não é palco para maluco, não, meu filho. Você dá... o hater é a pessoa que mais lhe ama. O hater, ele adora. Entendeu? Aí tem outro dia minha esposa compartilhou. Se você está nessa vida e ninguém lhe odeia, você está vivendo errado, né? Porque o sucesso incomoda. Né? Aí tem a música de fundo. Tem a música de fundo na frase. Sim. Senão, não tem. Aí eu não lembro agora para fazer o corte. Ó. Mas é isso, entendeu? Se você está vivendo e ninguém lhe odeia, você está errado. Está agradando todo mundo, né? É o segredo para isso realmente. Assim, e eu acredito que na minha geração para frente, eu não sei, eu tenho conversado com o pessoal, eu tenho visto isso, né? Diferente das gerações anteriores, muita gente da minha geração tem essa pira, assim, né? Tem essa visão de que, não, eu preciso agradar a todo mundo. Eu tenho dificuldade de desagradar, né? De criar conflito, de falar alguma coisa que vai contra a opinião de outra pessoa. Não na internet, né? Eu estou falando de pessoas reais, né? De conseguir, dentro dos seus relacionamentos, ali, do seu micro-universo, ir contra alguém, né? Deixar que as pessoas se desagradem pela sua visão, que às vezes não é exatamente o que o grupo todo concorda, né? E eu não vou citar o caso, mas eu trabalhei num lugar que depois o chefe, né, disse que a minha única função lá era ser o contra. Tipo, eu estava lá, aí o chefe chegava com a ideia, todo mundo, parabéns, lindo, maravilhoso. Oh, rapaz, como é que nós não pensamos nisso antes? Aí eu ficava lá atrás, assim, eu dizendo, rapaz, mas que ideia de jirico é essa, meu amigo? Rapaz, não tá vendo que
que não é assim. Que isso aí vai dar errado, né? Não pensou nisso. Quando eu levantava a mão, já tinha colega que revirava os olhos. Dizia assim, lá vem o abestado falar. E aí eu, obviamente que não, com que ideia de jirico é essa, que eu não sou doido de dizer uma coisa dessa. Olha, você não acha que a gente podia, né, fazer isso. Não, porque isso aí vai gerar esse problema, isso aqui pode gerar tal problema e tal. Aí, os colegas ficavam chateados de eu falar assim com o chefe, né? Pronto. Aí uma colega, uma vez conversando com o chefe, ouviu ele dizer, né? Estou contando o chefe para não dizer, eu estou me resistindo, vai dar certo. Contar a anedota sem dizer. Rapaz, vocês não têm noção por que eu deixei ele aqui. É porque todo mundo diz amém para tudo que eu estou aqui falando. Eu fui o único contraposto que eu consegui ouvir. E ele é o cara que vai estar lá na rua criticando a gente por ter tomado essa decisão. Então é bom que a gente já saiba qual é a crítica, porque a gente já tenta dar a volta nela, entendeu? Aí você imagina as pessoas serem criadas numa situação que ou ela recebe o coração ou ela morre, entendeu? E é isso. Essa geração ficou assim por isso. Eu sempre, esse caso eu acabo contando em sala de aula. Eu disse, olha, gente, porque assim, eu não tenho uma família perfeita. Então eu vejo isso também acontecer com minhas filhas, que são crianças, né? A minha de 8 anos, ela viu uma propaganda na TV da Globo, ela assistindo a Cada Mamãe, que ela só tem stream, né? Tá lá os streams. Inclusive, se quiserem patrocinar aí, pode mandar assinatura gratuita. O Silvio Santos conseguiu, né? O que eu não consigo também. Então, quando ela viu a propaganda, ela ficou procurando na tela o pular a propaganda. Uma propaganda de 3 minutos, ela ficou... Por que não passa? Ela nunca tinha... Ela tinha 6 anos, eu acho. Nunca tinha assistido TV aberta. Então, na cabeça dela, é inconcebível 3 minutos de uma propaganda que você não pode pular. Entendeu? E é assim, como você cria a geração de acordo com o que ela vai vivendo, ela vai se forjando. Sim. E você falou da sua. A sua foi forjada numa situação de que eu recebo o coração, me amo. Exato. Se eu não recebo, não me amo. Visualizou o story, mas não curtiu. Minha inimiga. Né? Não curtiu por quê? Se é uma foto com o namorado, se ela quer meu boy, né? É isso. E aí você acaba criando uma sociedade que não consegue ter contraponto. Exatamente. Eu acho que eu contei já para você essa também. Eu conto muitas vezes em sala de aula. O César tinha um cara só do lado do ouvido dele para dizer que ele era só um ser humano. O César estava lá, todo mundo, você é César. César virou título, né? Um deus, né? Lá em Roma. E alguém do lado, você só é um homem, você só é um homem. O único trabalho do cara era ficar do lado do ouvido do César, dizendo que o César era apenas um ser humano. Você é só um ser humano, você é só um ser humano, você é falho, você é mortal, você é só um ser humano. Para ele nunca esquecer disso. E eu acho que um dos grandes problemas políticos que a gente tem é exatamente esse. Quando o cara vai eleito, ele coloca toda a patota dele junto dele, é óbvio, né? E a sociedade pode estar pegando fogo, todo mundo morrendo, mas ninguém chega lá para o cara para dizer para ele, a sociedade está morrendo. As pessoas, não, está tudo ótimo, maravilha. Exato. Você é o cara, você é incrível. E isso é em todas as empresas funcionam assim. Eu não sou do ramo comercial, mas se eu fosse, eu ia contratar um maluco só para... Seu contraponto, né? Toda reunião, você ficou é o problema. Discorda. E o Steve Jobs, né, tinha essa frase, né, que a gente contrata pessoas inteligentes não para a gente dizer o que elas vão fazer, né, mas para elas mandarem na gente, para elas dizerem o que a gente deve fazer. Né? E eu acredito que é exatamente isso. Né? Você sempre está em busca de pessoas que podem ser o contraponto e não só aceitar de bom grado e deixar o circo pegar fogo depois. Né? E detalhe, e eu acho que isso é comportamental também. Uma hora algum antropólogo vai estudar isso, né? A gente sabe que a gente sabe não, né? Mas assim é uma hipótese muito provável de ser comprovada de que as redes sociais moldaram totalmente a nossa forma de comportamento humano. Sim. E aí algum antropólogo, não sei, não vi pesquisa ainda em relação a isso, mas vai fazer um estudo sobre isso. Mas eu acho que essa questão mesmo de você conseguir dizer para a pessoa algo diferente do que ela quer, vem muito disso. E outra coisa, você às vezes só consegue dizer contra alguma coisa na frente da tela, do computador. Exato. No computador você xinga. Agora,
né? Tem uma que eu me acabo de rir, essa é muito boa. É um lutador de MMA, né? O cara vai lá e fala um monte de asneira com o lutador. Ele, e tu quer me encontrar em algum lugar pra gente resolver? Ele, eu não, que tu vai me bater. Exatamente. Pronto, né? Não, aqui na internet eu te xingo. Aí o lutador disse assim, justo. Fechou. É isso. Ele entendeu, né? Que o cara só tá xingando ele na internet. E é a Então, realidade. é né? isso, né? Pronto. Acaba Mas que... faz parte dos nossos comportamentos agora. É isso aí. Acaba que eu acho que hoje a gente está no desafio aí de se moldar a partir disso, né? De aprender a lidar com isso de uma maneira saudável, vamos dizer assim, né? Mas eu ainda acredito que a grande maioria das pessoas sejam boas e inteligentes. Se isso não fosse verdade, estou dizendo isso assim, né? Estou usando esses adjetivos para simplificar. Mas eu ainda acredito que a maioria seja boa e inteligente. E que a maioria não seja desse jeito que você citou. Por quê? Porque no dia que a maioria da sociedade... É até um princípio, né? Se a maioria da sociedade for ruim, a maioria da sociedade for ignorante, ou a maioria da sociedade seguir um caminho que não deve, não tinha mais sociedade, já tinha acabado. Então, as pessoas reais, pô, elas estão pouco ligando para o Instagram. Verdade. O senhor que está, ou a senhora que está recolhendo lixo na rua hoje, quem está levantando a parede, construindo infraestrutura no mundo, está passando a fiação dentro de uma casa, está ligando uma lâmpada, está operando uma máquina pesada, ele não está ligando se alguém está curtindo a foto dele de Natal no Instagram, não. Entendeu? O mundo... E o Instagram só é importante para as pessoas que, teoricamente, vivem do Instagram, ganham dinheiro com o Instagram, ou alimentam o seu ego lá. Quem o restante do mundo não está, não. Tem as brincadeiras, né, de rede social. Você sabia que seu filho está usando H2O? Né? Não, tá não, meu filho não. Né? É isso, entendeu? Sim. A maioria das pessoas não é... a pessoa não sabe o que é H2O. Não, é porque ela não está ligando nem para a pergunta chega no ouvido dela do jeito tão tosco que ela já usa outra ideia de resposta. Sim. Pensando que é uma droga, alguma coisa. Então, só é engraçado na rede social. Fora isso, não é engraçado. Faz sentido. Professor, muito obrigado aí pela sua participação aqui no nosso podcast. Se quiser, professor, doar espaço aí para você dar um recado especial aí para alguém, ou se quiser deixar uma mensagem, alguma coisa assim, ou para alunos, fica à vontade, professor, o microfone é seu aí. Tá. Não, eu queria desejar, né? Já passou, mas um Feliz Natal aí, que o pessoal tenha tido um Feliz Natal, um próspero ano novo, 2025 melhor. Um beijo especial para minha família toda, né? Minhas menininhas, minha esposa, minha mãe, padrasto, minhas irmãs. Fico feliz de ver você como um aluno de sucesso, alguém que continua na parte dos estudos, que está se dedicando. É esse mesmo abraço eu estendo, né, aos meus ex-alunos que também continuaram se desenvolvendo. Quando eu vejo uma foto de um aluno que está casando, tendo filhos, que está trabalhando, que passou num concurso, assim, a realização pessoal para mim é o ápice da felicidade assim profissional, é essa, né? Inclusive minha cunhada, né, comprou uma casa, e quando eu fui parabenizar ela, eu não parabenizei como cunhada, né, eu parabenizei como ex-aluna, porque ela foi minha aluna. Eu disse que mais uma aluna se desenvolvendo, fico feliz. Ela, não, eu sou sua cunhada. Eu disse, mas você também foi minha aluna, então... É isso. E assim, né, um abraço para todos os meus ex-alunos da cidade e de mais outros 4, 5 estados aí que eu já ministrei algumas aulas, e do Brasil aí que eu já dei alguns cursos online, então conheço muita gente. E muito obrigado pelo convite, fico feliz de estar podendo lhe ver pessoalmente. É isso aí, professor. O prazer foi meu. Obrigado mesmo. Dá para botar a musiquinha de fundo em algum lugar aí, dá?